Como nós já vimos ao longo do curso, compreender o contexto sócio-histórico, político e cultural da época em que a escritura foi, em que o texto da escritura foi escrito, foi produzido, é muito importante. Mas também é importante entender o contexto sócio-histórico, político e cultural da nossa época, quando estamos lendo os textos. Por quê? A escritura, ela é para qualquer época, mas não é para qualquer situação. Não é para qualquer contexto. Então, entender aquele texto à luz dos dois contextos, ou seja, do contexto de produção e do contexto de interpretação, do contexto em que aquele texto está sendo lido, é muito importante para o hermeneuta, para o exegeta, para o pregador, para o professor, para aquele que vai lidar com as Sagradas Escrituras. Então vejam que nós o tempo inteiro falamos de contexto nesta disciplina de hermenêutica bíblica. Eu já citei aqui para vocês, e vou citar de novo, o reverendo Augustus Nicodemos, que ele disse que aprendeu 3 regras básicas de interpretação quando foi fazer o seu pós-doutorado. Ele disse, isso está no YouTube aí para quem quiser assistir, o reverendo Augustus Nicodemos diz que a primeira regra de interpretação é contexto, a segunda é contexto e a terceira é o contexto. Então é muito importante essa análise do contexto para que o texto não vire um pretexto nas nossas bocas e para que não ensinemos coisas erradas a quem nos ouve. Então é muito importante compreendermos isso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto na parábola do filho pródigo, que é uma parábola muito conhecida nos contextos da cristandade e uma parábola muito famosa, e a gente vai olhar para ela um pouquinho à luz desse contexto. Primeiro, a gente tem que compreender que a parábola é um recurso didático, pedagógico, muito usado naquela época de Jesus e muito usado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus usava muitas das suas parábolas para poder transmitir a sua mensagem, para poder transmitir a mensagem do Evangelho, a mensagem de paz. E a parábola do filho pródigo, ela começa assim. Você pode aí abrir, você pode acompanhar a leitura bíblica, você pode ler aí à luz das Escrituras na sua versão. A minha versão diz o seguinte, a gente vai lendo aqui alguns versículos e comentando a respeito deles. Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Ele repartiu sua propriedade entre eles. Aqui já existe algo muito importante de ser dito. Em primeiro lugar, havia questões culturais naquela época que não precisavam ser ditas, porque já estavam subentendidas naquele contexto. Como nós estamos numa cultura diferente, nós precisamos entender então o contexto da época. Naquela época, na cultura judaica daquela época, como era dividida a herança? Era 75% da herança para o mais velho, homem, filho homem mais velho, e os outros 25% eram repartidos para os mais novos. Então, o primogênito, ele tinha direito a 75% de toda a herança. Então, quando o filho mais novo pede a herança, primeiro que ele já está pedindo menos do que 50%, né? Porque hoje, na nossa cultura, como é feita a divisão? O pai morre, metade para um filho e metade para outro filho. Naquela época, não. 75% para o mais velho, 25% para o mais novo. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Há uma outra questão aqui que nós temos que entender nessa leitura. Um filho pedir a antecipação da herança para o seu pai é algo extremamente ruim, é algo extremamente feio para aquela família, era algo que desonrava não só a família, como principalmente a autoridade do pai. Em outras palavras, o que o filho estava dizendo para o pai? Não quero mais viver sob sua tutela, não quero mais viver sob sua autoridade. O que o filho estava dizendo ao pai era, eu rejeito a sua autoridade. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região
e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Uma outra coisa importante é que é o seguinte: o filho sabia que, ao pedir ao seu pai a parte de sua herança, perderia lugar na filiação. Era como se ele estivesse se divorciando de sua família. No retorno, o filho pede para ser contratado como empregado e não mais como filho. E o pai então quebra, faz uma ruptura legal. Ele não somente traz o filho de volta, como o traz na posição de filho, com todas as honrarias de um filho querido, quebrando então toda a expectativa da época. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Quando ele diz não sou mais digno de ser chamado teu filho, é porque ele sabia que havia se divorciado da família, se divorciado do pai, perdido sua posição. Ele sabia que não havia mais nele dignidade de ser filho, por isso pedia para ser empregado. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, ou seja, trajes de honra, trajes de festa, trajes de alegria, porque havia alegria naquele entorno familiar. E tinha uma outra questão: o pai, ao fazer isso, ele sabia que estava escandalizando toda aquela sociedade. Como um pai poderia, após tão grande desonra de um filho, porque ele foi, na cultura da época, ele foi desonrado pelo filho, como poderia o pai aceitar este filho de volta com todas essas honrarias, com toda essa festa e com toda essa alegria? Então você pode perceber que há várias rupturas culturais que não estão escritas no texto, mas estão no contexto, no entorno do texto, e é muito importante que nós saibamos todas essas questões para que possamos fazer uma exegese correta desse texto.